Bom dia, galerinha, tudo bem? Aqui é Giovanni com vocês e trago para vocês, como vocês já viram aí no título do vídeo, né? Um vídeo explicando com grandes detalhes como funciona o STS, ou seja, o Space Shuttle, né? O ônibus espacial americano, tá? Eu tô fazendo esse vídeo devido a uma falta de explicação sobre o ônibus espacial. Nós temos alguns canais relacionados à aviação, né? Recentemente o canal da Ju Helps publicou um vídeo sobre o ônibus espacial também, mas não trouxe os detalhes sobre ele, né? Só mostrou como ele foi até o museu e falou um pouco do pneu, tá? Aqui a gente vai mostrar detalhe por detalhe, desde a ponta do leme dele até o chão, né? Ou seja, até o trem de pouso ali. A gente vai ver detalhe por detalhe. Eu vou mostrar para vocês pelo computador, né? Trouxe umas fotos pra gente ir analisando e explicando os pontos principais dele. A gente já nasceu, né, na era dos ônibus espaciais. É um projeto antigo desde a década de 80. Em 81 nós tivemos o primeiro voo, né, orbital de um ônibus espacial. Teve um total de 135 missões, mais ou menos, né? Então a gente tivemos vários modelos de ônibus espaciais. A gente vai ver todos eles aqui. Né? Já é um projeto ultrapassado. Então em 2003 nós tivemos o acidente com o Columbia, né, na reentrada, matando lá os seus 7 ocupantes, e esse talvez tenha sido o ponto que faltava para parar de vez o programa espacial do ônibus espaciais, né, como sendo a principal nave orbital para levar o homem à Estação Espacial Internacional. Isso para os Estados Unidos. A União Soviética, né, os russos depois já tinham, né, a Soyuz, que levava os cosmonautas, né? O russo é cosmonauta e o americano é astronauta. Então, ele já levava os astronautas aí antes. Então, hoje, atualmente, os Estados Unidos dependem da Rússia, tá? Para levar os astronautas até a Estação Espacial Internacional. Quem diria, né, que os Estados Unidos ia depender deles. Peço desculpa, meu cachorro tá latindo, né? Mas é a natureza, não posso mandar ele ficar quieto. O contrato definitivamente acabou lá em 2011. Né, dos ônibus espaciais. Em 2006 nós tivemos a missão do brasileiro, o astronauta Marcos Pontes. A gente viu que ele foi através dos russos, né, porque os Estados Unidos já não ia mais. Então eles tinham que pagar para os russos levar eles, tá? E assim que foi funcionando. Então, né, a gente tivemos a T-68, né, a 13ª expedição, né, que o Brasil participou. O astronauta Marcos Pontes foi para lá. Né, e nos orgulhou muito, né? Deixou todos os brasileiros aí com grande orgulho deles, tá? Vamos falar então do ônibus espacial. O que era essa nave, né? Tinha um propósito de nave orbital e de um grande planador, tá? Diferente do Buran. O Buran, né, o Orbital Karablya 120, né? O ônibus espacial russo, o russo também teve um ônibus espacial semelhante ao americano, tinha um propósito diferente. Ele funcionava também como um avião. Vocês vão ver a imagem aqui, foi desenvolvido motores, né? A reação para colocar nele, mas não deu certo. O ônibus espacial russo ele decolou, fez uma órbita, voltou e nunca mais foi utilizado. Foi abandonado definitivamente, tá? Sem mais delongas, expliquei um pouquinho da história do ônibus espacial e a gente vai ver agora. Temos aí o símbolo, né, do ônibus espacial, do Space Shuttle, tá? Da sigla STS, né? Eu vou abrir então aqui com a imagem do Buran, que eu falei, né? Ele era feito para acoplar na estação espacial russa, a Mir, né? Mir em russo significa paz, tá? Então ele era feito para acoplar na Mir. Então aqui está ele na plataforma de lançamento. Ele chegou a decolar uma vez só e depois não foi mais utilizado. E aqui, como eu falei, ó, ele tinha o propósito de ser um grande avião. Então foi desenvolvido motores, né, a reação para ele, mas devido a grandes problemas de reentrada, de altas temperaturas, esse motor não serviu. Tá, você pode ver aqui, ó, a sigla, né, dele, CCCP, tá? Então esse é o Buran, o famoso Buran, o Orbital Karablya, tá? Aqui você tem o pod, né, RCS, né, os motores SME, motores principais. Aí eu vou falar detalhadamente isso nas outras imagens do ônibus espacial. E vocês podem ver que ele é bem semelhante ao americano, tá? Ó, o rudder, né, ele abre aqui como um freio aerodinâmico. Aqui você tem o flap, né? Tinha duas grandes funções, vou mostrar já e explicar para que servia essas funções aí. Então vamos lá, vou abrir aqui, ó, a primeira imagem, né, a estrutura aqui do ônibus espacial, um raio-x aqui dele, né, mostrando aí cada detalhezinho que tem nele aí. O ônibus espacial em si, ao total ele possui 44 mini jatos, né, de controle de órbita, que é o RCS que eu falei para vocês ali, que a gente viu. Na decolagem, né, a força que ele utiliza na decolagem
é equivalente a 30 milhões e 800 mil newtons. É muita força, tá? Isso contando com a energia com dois busters, tá? É o equivalente a você gastar uma piscina olímpica a cada 10 segundos. Então ele consumia muito oxigênio, né, e hidrogênio líquido. A gente vai falar já quais eram os propelentes usados para o ônibus espacial. É muito forte, né? E você precisa, né, para alcançar aí 28 mil quilômetros por hora, você precisa realmente de uma potência desse tamanho. Como que produz a energia, né, elétrica? Qual é que é a bateria do ônibus espacial? Ele tem bateria? Sim, ele tem. Nessa região nós temos a APU. A APU é uma unidade de força auxiliar, semelhante ao avião, só que ela tinha uma diferença dos motores de avião, tá? Porque ela produzia hidrogênio e oxigênio. Então ela conseguia produzir água para a tripulação do ônibus espacial e, né, podia ser reutilizável depois essa própria água. Aqui vocês podem ver o atuador do leme, né? Ó. Temos aqui o atuador do leme, aqui o speed brake dele, como eu falei, o rudder, né, ele abre em dois, vocês vão ver em outra imagem depois de novo, de pouso dele, né, então ele funcionava como um freio aerodinâmico também. O nome dele, acho que o nome não tem aqui, né, eu não sei qual que é esse daqui. Tem a foto aqui do Atlantis, ó, esse nome que vocês estão vendo, assim como, né, os Estados Unidos da América lá atrás com a bandeirinha, tudo isso é feito com uma tinta especial, tá bom? Essa tinta especial ela é pintada a pincel, né, à mão, tá? E são tintas próprias, né, para altas temperaturas. Lembrar que a gente tem um plasma de mais de 2.000 graus Celsius, né, se formando no carbono reforçado ali na parte de baixo, que é a parte mais protegida dele. Aqui a gente pode ver, né, o braço mecânico. Vocês estão vendo o braço mecânico, ele tinha duas grandes funções principais. Esse braço foi desenvolvido pelo Canadá, a gente até vê, né, o logo do Canadá nele, muitas vezes, né, em imagens. Então eles tinham uma câmera acoplada aqui na ponta do braço, que usava para olhar, né, se após, né, a decolagem, no seu quarto estágio, quando ele já estava estabilizado e acoplado na Estação Espacial Internacional, esse braço ele passava a fazer um check-in, tá? Por toda a estrutura para ver se não houve um rompimento, né, algum dano sério, para eles poderem entrar depois, né, na hora da reentrada. E ele usava também esse braço, né, para trabalhar aqui no Space Lab, né, que é essa região, para tirar satélites, né, entre outras coisas aí, tá bom? Então a gente tem aí o braço mecânico, né? Aqui no Space Lab, como que eu falei, a gente tinha diversas luzes aqui, né, para eles poderem trabalhar. Aqui a gente tinha em torno aí de 5 metros, né, nesse laboratório, né, para eles poderem trabalhar aqui dentro. Aquela parte branca que vocês viram aqui, ó, isso daqui, galera, na verdade eles chamam de telha, né, ou cobertores, tá? É um cobertor antitérmico refratário. Por quê? Porque você precisa ter conforme a temperatura que eu falei, isso aqui tem que ser especial, né, para não deteriorar, para não queimar, enfim. E a parte preta, né, que a gente vê desde o nariz, toda a barriga dele até lá atrás no flap, isso daqui é telhas, né, de carbono reforçado, né, são bem mais fortes do que esses cobertores, né, essas ranhuras que a gente tem em cima, porque é aqui onde você vai ter a maior temperatura dos mais de 2.000 graus Celsius, né, de plasma na hora da reentrada. Essa parte preta que vocês vê, né, ela é assim porque são telhas mais reforçadas, né, porque é onde você tem um impacto maior ali durante a reentrada, tá? O vidro, né, esse vidro que vocês estão vendo, ele era composto por 3 camadas de vidro, né, especiais, e o traseiro, né, onde eles eu consegui enxergar aqui, ó, esse traseiro aqui era composto por apenas 2 vidros. Esse de cima também eram 3, né, assim como o da frente, tá? Aqui eu vou explicar já um pouco dessa parte traseira, né? Que a gente tem o side stick, né? Que trabalhava o braço mecânico, né? Ó, o monitor para olhar os reparos, né? Após a subida aí, tá? Aqui, ó, nós temos a porta, né? De entrada. A porta ela podia ser aberta tanto do lado de fora como do lado de dentro, né? Depois que eles pousavam, o pessoal ia lá abrir eles. Vocês podem ver isso em vídeo, né? Aqui nós temos o upper deck, onde ficavam os astronautas, né, com capacidade máxima de 7 ocupantes, a mínima era de 2 e o ideal era em torno de 5 astronautas. Então podia levar até 7 astronautas aqui no upper deck, né, o cockpit, né, do ônibus espacial propriamente dito. Depois você tem o deck inferior, né, onde ficavam os especialistas da missão, né, e toda a parte de aviônicas aqui, ó, do ônibus espacial. Embaixo nós temos o mid-deck, né, onde tinha a pressurização, né, através de tanques de hélio, e onde você guardava algumas bagagens, né, alguns experimentos que iam ser feitos durante essa
viagem espacial. Esses buraquinhos que vocês estão vendo no nariz, eu vou falar já já deles, tá? Ó. Eles vão falar de tudo, galera, todos os detalhes. Se você quer saber, fica aí até o final desse vídeo, tá? Vocês vão ver tudo. Esses buracos que tem no nariz, né? Então vamos voltar aqui nessa parte aqui. Eu acho que eu vou falar um pouco dos motores para vocês. Aqui em cima nós temos uma antena de comunicação. Aqui nós temos o acoplamento na ISS. Né? Eles entravam por aqui, ó. Né, e iam para a Estação Espacial Internacional, né, a International Space Station. Aqui nós temos a capota aberta, né, com os radiadores para pressurização dos sistemas, né, onde você tinha o Space Lab. Todo ele era pressurizado, tá? Menos a parte do Space Lab, onde eles trabalhavam aqui, por conta de abrir ele, né? Então não precisava ser pressurizado. A traseira dele, grande traseira. Motor principal, SME, que eu falei lá para vocês. Aqui nós temos o RCS, né? Também chamado de pod de manobra. Aqui você tinha, ó, que levantava o nariz dele, aqui para virar de lado, né? Da guinada. Aqui nós tínhamos esses motores aqui, ele tinha também duas funções. Esse motor ele servia também como escape. Então o ônibus espacial na plataforma, se ele fosse explodir, ele poderia usar esses motores como escape, né? Com uma segurança. O motor SSME, né, o principal, a gente tinha aqui em torno de 170 toneladas de empuxo cada um. Então você totaliza aí mais ou menos 600 toneladas de empuxo, né, mais os propelentes lá, a energia, né, que é o combustível central, e os dois boosters, né, que ele tinha. Então era muita força. Os motores RCS, né, que é aquele que a gente tem lá no nariz e tem aqui atrás também, né, o pod de manobra, como chama, né, eles são feitos de óxido de hidrogênio e hidrazina, tá? Se vocês lembram, quem assistiu Perdido em Marte, né, vocês sabem que a hidrazina é um propelente muito usado para satélite artificial, então ele joga ali pequenos jatos, né, para corrigir as tendências dele, né, os ângulos dele longitudinais durante a órbita. E a gente temos no nariz o ajuste fino também. Esses menores aqui, ó, são chamados também, ó, de ajuste fino. Então você tem aqui os RCS, né, e um menor que é o ajuste fino. Então aqui a gente tem o que? Ó, esses dois aqui, galera, eles jogam o nariz do ônibus para cima, tá? Então ele vai jogar o nariz para cima. Aqui nós temos mais dois que joga de lado, né, para virar para cá. Do outro lado nós temos a mesma coisa e em cima nós temos um que ele faz ir para trás e um que faz ele baixar o nariz. Então, ó, vocês podem ver, ó, o que faz ele ir para trás e o que faz ele baixar o nariz. Aqui nós temos uma antena, né, de comunicação, ó, o acoplamento na ISS, tá? Esses buraquinhos que tem aqui não são motores RCS, tá? Isso aqui são sensores estrelares, né, para detectar os astros, né, a posição do ônibus através de astros, né? Dá para ver melhor aqui naquela outra imagem também, ó, que acho que eles estão maiores, ó, sensores estrelares, tá? Então, voltando aqui, ó, no nosso pod de manobra, o RCS, esse propelente, né, que era muito usado em satélites, né, eles têm características, propriedades, né, semelhantes à amônia. Então, eram feitos aí de óxido de hidrogênio, tá, e hidrazina. Aqui você tinha o lugar, ó, onde era acoplado paraquedas, né, eles usavam paraquedas aí na hora do pouso. Então, paraquedas traseiro. Nós tínhamos também paraquedas nos boosters, né, para ele poder cair depois aqui na Terra. Então, eu vou falar agora um pouquinho do flap, né, ó. Eu não tenho uma imagem detalhada do flap, mas aqui vocês podem ver. O flap, vocês podem ver que ele é feito também de carbono reforçado e ele tinha duas grandes funções, como eu falei lá no início. Primeiro, proteger o motor SME, os motores principais. Você pode ver que o motor ele não tinha a proteção em si, né, de carbono reforçado. Então o flap, além de servir, né, para o pouso como um sustentador aí, ele servia também para proteger o motor SME. O tanque, né, como eu falei, ele era pressurizado com gás hélio. O tanque, a pressurização dele fica aqui, quer ver, ó, aqui, ó, os tanques de gás hélio para pressurizar, tá, o combustível. Então ele ficava aqui, ó, nessa região. Aqui nós temos a APU, né, e o tanque ficava aqui, ó. Tá? O material, né? Vocês estão vendo aqui o material do ônibus espacial, né? Ó, as longarinas, as nervuras, né? A formato aerodinâmico aqui da asa. Então, do que ele era feito, tá? Ele era feito de alumínio, tá? De aviação 22 e 19, com protetor térmicos, né? Então, tinha protetor térmico, lembrar que
tinha altas temperaturas aí. A estrutura dele era a estrutura honeycomb, né? Ou seja, aquelas estruturas semelhantes a colmeias de abelha, né? Por quê? Porque ela distribui os esforços estruturais de uma maneira bem melhor, tá? Então, estrutura honeycomb, né? Semelhante àquelas colmeias de abelha. Depois, se tiver curiosidade, vocês podem pesquisar, ver como que ela é. Nós temos aqui elevons ao lugar de ailerons e profundor. Isso é uma característica muito similar de aeronaves em delta, né? Você ter aqui elevons ao lugar de ailerons, né? Então você tinha essas duas grandes funções, mas é um elevon só, né? Para controlar ele, esse grande planador, tá? Que só descia, né? Então ele vem, só desce e era controlado pelos elevons. A entrada dele, né, quando ele entrava, eu tenho essa foto bem legal aqui, ó. Por que ele tá assim, nessa posição? Aqui a gente tem o plasma, né, mais de 2.000 graus Celsius aí, e ele entra na posição de 45 graus. Porque ele tinha duas funções. Primeiro, para pegar exatamente na parte de baixo, na parte preta, né, do carbono reforçado, e, né, para que isso não subisse, deteriorasse a parte de cima ou desintegrasse ele na reentrada. E uma grande função também dele entrar em 45 graus é para não ricochetear na atmosfera. Se você entra reto, é como se você jogasse, né, a pedra no lago. Quando você joga ela muito forte, muito rápido, né, a tendência é que ela vá batendo. O ônibus espacial é a mesma coisa, ele vem a mais de 25.000 km por hora, né, tem a desaceleração dos 28.000, mas se ele vem reto, ele ricocheteia, né, e não para de subir mais, ele fica e não entra na atmosfera, tá? Você tinha essa grande função aí de entrar em 45 graus por esses dois motivos, tá bom? O pneu, diferente do pneu da aviação, né, eles são feitos com nitrogênio, né, enchidos com nitrogênio. Lembrar que ele sofre diversas mudanças de temperatura na subida, né, na entrada, pneus, né, especiais também para ele. Nós temos aqui o bordo de ataque, né, a luva da asa, que é essa parte aqui, também com os tanques de pressurização, né, para os sistemas dele. Aqui a gente tem, né, vou falar da energia dos boosters, né, eu não falei ainda, tá? Bom, aqui nós temos as telhas, né, de silício numeradas, todas elas tinham lugares específicos, ela era projetada para aquele determinado lugarzinho, né? Então, a imagem não está tão nítida, mas cada uma delas tem um número. Elas são todas numeradas. Peso dele, né? Vamos falar do peso e comprimento, então, que eu não falei ainda. Vou abrir aqui, né? Vamos ver todas essas imagenzinhas aí, tá? Bom, o peso dele, galera, ele pesava em torno aí de mais ou menos 90 toneladas, podendo chegar até 100 toneladas, né? Com o Space Lab lotado, né? Mais os 7 tripulantes. O que a gente chama na aviação aí de full packs, tá? A carga útil dele. Então ele vai ficar em média aí 100 toneladas lotado, né, com tudo cheio, enfim. A velocidade dele, como eu falei, é em torno de 25 a 28.000 km por hora, né, a velocidade que a gente tem a Estação Espacial Internacional, então ele precisa, né, poder chegar até ela nessa velocidade. A órbita dele é em torno de 590.000 km, né, onde está a Estação Espacial aí, então é bem alto, ele chega bem alto. A energia dele, vou falar das energias aqui, que é aquele motorzão principal que a gente vê, ó, esse daqui, imagem muito legal, né, ó. Então a energia é esse principal laranja, tá? A energia dele, ela tinha em torno de 53 metros, né? Tinha aqui os umbilicais que eram acoplados lá na torre, né? O pivô também, que era acoplado aqui, né? Para os sistemas aí, enquanto ele estava em fase de lançamento. Aqui nós temos os boosters, tá? 2 boosters, ele é dividido em 6 seções, tinha em média aí 45 metros e 4 metros de diâmetro. Tá, eles eram compostos por oxigênio líquido e hidrogênio líquido. Então, assim como a energia, né? Então, oxigênio líquido, hidrogênio líquido, né? Esse é o propelente usado, né, no ônibus espacial, não é gasolina de aviação, né, ou jet A1, né, muito usado em motores a reação. Né? Então, ele era usado isso daí. Embaixo aqui da energia, nessa parte de baixo aqui, nós tínhamos a saída externa, né, com grampos, né, que eram presos à plataforma. No nariz aqui, ó, na parte da frente, nós tínhamos aqui acoplado o paraquedas dele, né, e o ignitor de faísca. Então aqui no meio dele era oco, tá? Então ele soltava uma faísca, ela ia caindo, e aqui acendia para funcionar. Esse era o booster, né, que a gente chama de booster. O ônibus em si, né, tava falando do comprimento dele. O ônibus em si, da ponta, né, até a outra, né, do nariz aqui até a cauda, nós tínhamos em média o comprimento dele, né, 37 metros, a largura dele, né, em torno de 5 metros de fuselagem, como falei, né, a região ali onde eles trabalham, o Space Lab, né, e do cockpit aqui da frente. A envergadura dele, né, que a gente chama envergadura, é a
é de uma ponta da asa até a outra, tá, galera? Aqui, ó, de uma ponta até a outra. A envergadura dele é em torno de 23,8 metros, né? Tinha quase aí 24 metros de envergadura, né? E a altura dele, né, da ponta lá do leme lá em cima até o solo, né, até o trem de pouso, em torno de 17,4 metros, né? Vai uma aguinha aí, uma canequinha da NASA também. Então, ele era bem grande, né? Aqui eu quero mostrar para vocês uma imagem muito legal. Então, você tinha os grampos, ó, presos nos boosters, né? O umbilical, o pivô aqui em cima. Aqui essa antena grande é um grande para-raio, tá? Tinha um para-raio também. Aqui você tinha a base, né, móvel, né? Que ela vinha com o ônibus até aqui para a base do lançamento, né? Para estrutura fixa. Aqui embaixo nós temos as trincheiras de chama, né? Não dá para ver. Mas ele está aí já acoplado e pronto para decolagem. Uma coisa muito legal de se falar, que o pessoal acha que o ônibus espacial tem janela por conta disso daqui, ó. Tá vendo essas coisinhas pretas? Isso aqui não é janela, tá? Às vezes confundem, né? Parece janelas, mas não são. Isso aqui são placas de carbono, carbono reforçado também nas dobradiças, tá, da capota aqui do Space Lab. Então você tinha também um reforço aqui por causa do plasma, né? Uma questão legal de falar também, eu tô olhando a cauda dele aqui, o Columbia, ó, galera. Vocês podem ver, nós temos todos os modelos de ônibus espaciais aqui, tá? O Columbia, o Challenge, Discover, Atlantis e o Endeavour, né? A grande diferença, lembrar que a gente perdeu o Columbia na reentrada e perdeu o Challenge na decolagem. Os dois explodiram, né? Para quem lembra desse grande fato aí, lamentável. Uma grande diferença, então, do Columbia é que a luva da asa era preta, né? Diferente dos outros demais modelos. E você tinha aqui na cauda, ó, uma câmera acoplada, uma câmera de infravermelho acoplada. Diferente, né, dos outros aqui, modelo que não tiveram isso. Mas perdemos esses dois aí. Essa linha fina que vocês estão vendo, eu vou mostrar até nessa outra imagem aqui que é mais fácil de ver, ó. Essa linha fina que vocês estão vendo aqui, né, é a cobertura de espuma antitérmica. Quando vocês verem ele na decolagem, parece que tá caindo água, né? Caindo aquele monte de espuma assim. Aquilo na verdade é espuma antitérmica, né, para evitar um superaquecimento, né, e uma explosão do ônibus espacial, né? Então ele utilizava isso daí durante a decolagem dele. E esse cano maior, esse cano que vocês estão vendo aqui é o mais grosso, tá? Ele era o duto de alimentação, tá, do oxigênio líquido para o SME. Então ele saía daqui, ó, para alimentar os motores principais dele, né? Nós tínhamos aqui a ligação dele, né, o bipé acoplado, e aqui nós tínhamos as ligações elétricas e o duto de combustível para alimentar o SME aqui. Ele tinha também um sistema de auto landing, ou seja, ele pousava sozinho, piloto automático, cockpit, né? Nós tínhamos aqui, ó, tudo digitalzinho, né? Glass cockpit, né? Ou seja, bem moderno. Em vez de manche, nós tínhamos aqui o side stick, semelhante aos aviões aí da Airbus, né? Tínhamos aqui pedestal, overhead, o assento dele, você pode ver que é feio, é de ferro, não tem acolchoamento. Por quê? Porque pelo fato do próprio traje espacial ser pressurizado, então ele não precisava desse acolchoamento, né? Ele já proporcionava isso daí para o astronauta, tá? Então aqui nós temos a parte da frente, né? Ali nós temos a parte de trás dele, paraquedas acionado, olha aqui o rudder, ó, aberto. Então aí uma foto dele pousando, os detalhes dele que a gente já falou, né? Já falamos tudo isso daqui, ó. Comprimento, né, de 23,8 aqui de envergadura, tá? Outras informações, o trem de pouso recolhido, um satélite aqui, né, um exemplo de satélite, o braço manipulador, tá? Os tanques de oxigênio aqui, ó, na parte de baixo também, né? Um detalhe muito legal da energia. Então antes, né, como ele era antes, né, as rampas de espuma isolante, ó, elas caíam daqui, que o bipé, né, para acoplar. E aqui agora os novos são usados, né, aquecimentos elétricos, tá? Os novos antigos, né? Porque não usa mais, então. Aqui nós tínhamos a câmera, né, ó, no tanque externo de combustível. A gente pode ver essa câmera, algumas filmagens dele durante a decolagem, ó, o raio que ela pegava, né, toda a parte de baixo dele. A gente vê, né, quando ele tá caindo, tem vídeos mostrando isso daí. Então nós tínhamos câmeras aqui e nos booster também tem câmeras. No booster tinha duas câmeras, se eu não me engano. Câmera do modo dianteiro, né, aqui onde fica o paraquedas, e aqui a câmera de observação, né, do tanque externo. Então essa é a área que essa câmera pegava. Aqui uma outra imagem legal, tô falando aqui, ó, a capacidade a gente já falou, né, mínima de 2, máxima de 7 pessoas, ideal em torno de 5 pessoas, né, já falamos todos esses detalhes que tem aqui, tá? Não vou me delongar muito, né, o vídeo não ficar muito grande aí,
quase 30 minutos já. Aqui nós temos também um raio-x aqui da energia, né, ó, onde ficava o oxigênio líquido e o hidrogênio. Tá, as longarinas, né, eram feitas de longarinas, né, a estrutura dele, defletores anti-agitação, válvula de escape, amarração frontal, né, o bipé, placa umbilical, né, onde eu falei uns umbilicais ficavam acoplados aqui durante o lançamento, e a amarração traseira, né, com as ligações que eu falei, ó, elétrica e para o combustível, né, para alimentar o SME. Aqui nós temos, ó, o peso máximo de decolagem, né, 750 mil, tá, questão do hidrogênio líquido, né, quanto ia nele aí. Então é isso, galera. Acho que eu falei tudo aqui sobre o ônibus espacial, né? Aqui mais algumas informações legais, ó. Tripulação, né? A gente já falou, em torno de 6 e 7. Duração da missão, em torno de 5 a 16 dias, né? Ele podia ficar lá. E velocidade, após 1 minuto, né, de decolagem, em torno de 1.609 km por hora. Ou seja, já passou o Mach 1, né? A barreira do som, de 1.200, né? Então ele é bem rápido aí. E aqui as parábolas dele, né? O lançamento, o primeiro estágio, o segundo estágio, órbita e depois a reentrada de novo. Então era 5 estágios que ele fazia. Então é isso, um pouco de tudo, né? Grandes detalhes dele. Agora eu espero que tenha tido um vídeo aí na internet, né? Com todos os detalhes do ônibus espacial, né? E se você tem alguma dúvida, deixa no comentário. Eu quero mostrar uma grande curiosidade aqui para vocês também, que eu vi aqui. Do homem vitruviano de Leonardo da Vinci, né? Que é usado nos trajes espacial. Sempre que você vê um astronauta fora da ISS, ele vai ter esse logo no braço direito dele. Porque essa é a representação do homem no espaço. Para mim é um grande símbolo, o maior símbolo de tecnologia que a gente tem. Lembrar que você não sai fora da Estação Espacial Internacional quando você quer. Você tem um propósito, ou sai para fazer um reparo ou algum problema. Até o Marcos Pontes, numa entrevista dele, falou, ele não sabe se foi felizmente ou infelizmente que ele não conseguiu sair, porque não deu nenhum problema, então ele não precisou sair. Geralmente eles ficam lá dentro, tá? Então não é à toa que o pessoal sai lá só para ver o planeta, é realmente se precisar. Um astronauta aí, né, trabalhando do lado de fora, fazendo algum reparo, alguma coisa aí, beleza? Então é isso. Agradeço você que assistiu esse vídeo até o final. Então um vídeo para vocês completo sobre ônibus espaciais. E agora você pode ter uma conversa saudável, né, com o seu amigo, como funciona, porque serve os furinhos ali no nariz, né, e tudo mais, tá? Se tem curiosidades aí sobre aviação ou sobre coisas espaciais, se você quer que eu faça um vídeo sobre a Soyuz, né, ou, né, que o Marcos Pontes usou lá em 2006, decolaram, né, de Baikonur no Cazaquistão. Se você quer que eu faça um vídeo sobre a Soyuz, eu faço. Se você quer um vídeo sobre trajes espaciais, eu faço também, como eles funcionam, né? Enfim, fica a critério de vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo com mais uma curiosidade. Valeu, galera. Tamo junto.